Você já ouviu a frase gentileza gera gentileza? E você quer saber o que ela tem a ver com o ensino de habilidades socioemocionais? Então vem comigo, fica nesse vídeo até o final. Eu sou André Rosim, sou PhD, psicóloga, pedagoga, estudiosa da área das habilidades sociais e socioemocionais e fundadora do Instituto Ser Educativo. E nesse vídeo eu quero te apresentar estratégias muito importantes para ensinar habilidades socioemocionais. Já ouviu então a frase gentileza gera gentileza, não é mesmo? E o que essa frase te faz pensar? Alguns me dizem assim, de forma bem sucinta, né? A mensagem que ela passa é que se eu for gentil com alguém, né, o outro também será gentil comigo. Essa pode ser uma ideia sobre essa frase, né? Já pensou também que essa frase ela pode ter a ver com as consequências dos comportamentos, né? Então pensar um pouco na importância das consequências no ensino das habilidades socioemocionais. Isso tem tudo a ver, né? Porque as consequências da forma como a gente age, né, muitas vezes elas nos ensinam como agir. Né? E às vezes a gente tem que levar isso em consideração quando vamos então pensar no planejamento e no ensino das habilidades socioemocionais. Então, vou usar um exemplo bem comum, né? Um professor que precisa pedir para os seus alunos silêncio. E esse professor tem um jeito de fazer, né? Frequentemente, ele age gritando, né? Silêncio, gente! Já passou da hora de vocês saberem quando eu preciso falar e ficarem quietos, né? E aí, quando ele grita, os alunos ficam quietos. É muito provável que todas as vezes que ele precisar de silêncio, né, que é a consequência, ele tenha que gritar. Então, ele tenha que ter este comportamento para ter essa consequência. Mas o que isso está ensinando aos alunos, né? Eu também já me deparei com professores que nessa busca por ser mais habilidosos, já sabem que para ensinar habilidades eu preciso pensar nas minhas próprias habilidades. Então eu tenho professores, né, que ora para pedir silêncio, né? Eles já encontraram jeitos de fazer com sinais, né, com os alunos, batem palma, apagam e acendem a luz, coisas desse tipo. Outros se sentam, né, e ficam quietos na hora que os alunos conseguirem se organizar, e aí os alunos entre eles mesmo, eles vão pedindo silêncio, né, o professor está esperando, olha lá, e as crianças vão acalmando e vão dando atenção ao professor. Vejam, nesse simples exemplo cotidiano, né, que ocorre frequentemente em sala de aula, é fundamental que a gente perceba então as nossas próprias ações gentis, habilidosas, né, e como que elas impactam, que consequências elas trazem na relação com os nossos alunos, né? Nesse sentido, então, a gente, para pensar, né, em comportamentos para serem ensinados, a gente precisa fazer uma reflexão fundamental. Então eu vou fazer algumas perguntas que considero serem aí bases para a transformação primeiro do professor e para esse planejamento intencionalizado, né, das habilidades socioemocionais no contexto escolar. Então vamos lá, você já pensou, né, como você tem conseguido as coisas que você deseja com os seus alunos? Quais são os seus comportamentos nesses momentos em que você quer algo com os seus alunos, né? Como tem sido as suas ações para ensinar habilidades, atitudes para os alunos? Isso tem sido um comportamento de dar lição de moral, ou você planeja intencionalmente uma atividade? Qual que tem sido a sua ação direta? Como você tem feito isso, né? E também já percebeu a forma como as suas ações impactam no desenvolvimento socioemocional dos seus alunos? Isso é fundamental, gente. Então eu falo sempre assim, fica atento, se liga nessa, porque vocês são modelos, né? Nós somos modelos e a gente, de certa forma, está o tempo inteiro criando condições aí para que eles possam aprender alguns comportamentos sociais, né? Então, primeiro, já conseguiu observar a si próprio, né? Demonstrando claramente para os seus alunos quais são as suas habilidades, as suas formas gentis
de promover educação, né? Como é seu tom de voz, as suas expressões faciais e gestuais, porque ensinar habilidades socioemocionais requer também rever as próprias atitudes e habilidades e principalmente, aí eu vou falar das dicas importantes deste vídeo, né? Pensar nas consequências, nas nossas emoções, nas emoções dos outros que estão envolvidos, né? Então é muito importante a gente ter noção de quais são as consequências dos nossos comportamentos. Então vamos às dicas? A dica número 1 é: procure usar essa estratégia de ensinar os estudantes a observarem as consequências dos seus comportamentos, né, considerando as emoções envolvidas. Então assim, você agiu assim, que consequência isso teve? Vamos pensar sobre elas, né? Como que você se sentiu? Pergunta para o amigo como ele se sentiu, pede para esse outro aluno falar sobre suas emoções, como que ele ficou se sentindo naquela situação, né? Dica número 2, né? Crie situações em que os alunos possam agir de forma habilidosa, gentil, né? E assim, quando assim fizerem, vocês, importantes agentes de transformação social, precisam dar feedbacks, né? Destacar esses comportamentos que foram habilidosos, né? Dica número 3, fique atento às suas ações e mesmo quando elas não forem gentis, você pode utilizá-las como exemplos para se analisar as consequências. Gente, vocês estão vendo como eu fiquei? Vocês percebem como eu fico irritada, como eu fico alterada? Minhas expressões faciais mudam? Vocês observam isso? Né? Quando eu estou nessa situação, quando eu ajo dessa forma, eu não quero agir assim. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos juntos? Né? Então, também, quando a gente não é habilidoso, quando a gente não é gentil, é importante a gente parar, respirar, voltar na situação e sempre que possível utilizar essa forma de fazer, de pedir ajuda para os alunos, né? Falar com eles abertamente sobre as suas dificuldades. Isso cria empatia, né? O professor também erra e tudo bem, faz parte, né? Dica número 4, fique atenta às ações gentis dos seus alunos. Né? Quando observar, pare e peça para eles expressarem, né? Como foi? Né? Como você está se sentindo agora? Fala para mim um pouquinho quais consequências esses seus comportamentos tiveram na sua relação comigo, com o outro. Dica número 5, peça para outro aluno falar algo de positivo, destacar um aspecto do comportamento deste estudante que foi habilidoso, que foi gentil, né? André, mas eu faço isso e não tem dado certo, né? A minha maior dificuldade é com um aluno que não apresenta tantas habilidades, que tem dificuldades, que tem um monte de problema de comportamento, não para quieto, tá difícil, né? E eu falo que tá difícil, eu sei, né? Eu convivo nesse contexto, eu sei como é. E aí o nosso desafio é muito maior, né? A gente tem aí um desafio que eu falo que é dica de ouro, né? Porque nós temos uma ação especial e muito importante no contexto escolar, que é observar esses alunos que têm mais dificuldades, né? Ficar atentos a momentos, episódios que ocorrem e que ele é gentil, que ele é habilidoso e começar a pontuar isso com mais frequência. Né? Em vez da gente ficar dando sempre ênfase no que ele não faz, no que ele deixa de fazer, no quanto ele está sendo desafiador, do quanto ele não para quieto, né? Procure administrar suas próprias emoções e ficar mais atentos à questão do ser gentil, do ser habilidoso deste aluno com dificuldade. Quando isso acontecer, gente, é precioso que vocês pontuem abertamente. Olha, fulano, foi muito bacana isso que você fez, tá? Quando você age assim, eu me sinto muito mais assim. Fala dos seus sentimentos, do como você reconhece que ele é capaz de ser, né, mais habilidoso, do quanto que você pode ajudá-lo. Peça para um aluno, um colega, né, um amigo, também fazer esse tipo de comentário, destacar para ele coisas que ele dá conta de fazer, né? Isso vai fortalecendo e cada vez mais vai ensinando os alunos a serem mais habilidosos nos diversos contextos, né?
E é importante que a gente faça isso com muita frequência, que a gente não desista, que a gente persista, que a gente insista, né, que a gente dê forças às ações gentis, tanto as nossas próprias quanto as dos nossos educandos, né? Percebe que a gente sempre fala, então, em ações, em habilidades, em comportamentos? Por que, André, você sempre foca nas ações, né, nos comportamentos? Porque é assim que a gente ensina habilidades socioemocionais. É mostrando que não é ele que é sem noção e não sabe fazer nada, não é a pessoa, né? É o comportamento que ele teve naquele momento que não foi legal. Ou é o comportamento dele que foi muito gentil, foi muito habilidoso, gerou coisas boas para todo mundo, né? Então a gente tem que falar em comportamentos, é assim que a gente pontua habilidades socioemocionais, né? Se você conseguir ser gentil, incentivar comportamentos gentis, habilidosos, ajudando-os a identificar consequências positivas em agir dessa forma, vocês vão ver a transformação acontecer. Vocês aos poucos vão observando melhorias nos desempenhos, tanto sociais como acadêmicos dos seus alunos. Tá joia? Gostaram da dica? Faz sentido, né? Tá dentro daquilo que você acredita que é possível no seu contexto, né? Deixa seus comentários, dá um joinha, compartilhe com outros educadores. É muito importante que vocês estejam seguindo a gente no YouTube, então clica no sininho, né, para que você receba sempre os conteúdos novos que a gente está produzindo para vocês, e deixe seus comentários, porque eu terei o maior prazer em respondê-los e a gente ampliar esse diálogo, um diálogo que é formativo, que é para criar essa rede de apoio aos educadores. Até mais!